Irmãos, nós rezamos na oração coleta: ó Deus, sem vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo. Conduzidos por vós, que nós usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os bens que não passam. Ou seja, nós pedimos a Deus a graça necessária para distinguir o que é passageiro e o que é eterno, para descobrirmos o que realmente é mais importante na vida. É o que o rei Salomão pede ao Senhor, como ouvimos na primeira leitura. Salomão está aqui iniciando o seu governo à frente do povo de Israel. Ele é ainda um jovem, inexperiente, cheio de dúvidas. O Senhor aparece a Salomão em sonho, prometendo dar-lhe qualquer coisa que ele pedir. Qualquer coisa. Isso até nos faz lembrar aquele famoso conto árabe, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, em que o gênio lhe promete a realização de 3 desejos. O rei Salomão tem diante de si um mundo de possibilidades. Pede o que quiseres. Mas afinal, o que se deve pedir a Deus? São Paulo diz em Romanos, capítulo 8, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. E é verdade. São Tiago nos ensina na sua carta, no capítulo 4, vós pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pois o que pedis, só quereis esbanjá-lo nos vossos prazeres. Quando Salomão pede, não vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas sim um coração sábio. Diz o texto bíblico que esta oração de Salomão agradou ao Senhor. Irmãos, nós também devemos nos perguntar: a nossa oração agrada a Deus ou aborrece a Deus? O que dá o tom da nossa oração é o amor a Deus ou é o nosso egoísmo? É a confiança em Deus ou alguma motivação interesseira? Nossa oração consiste em pedir apenas o próprio Deus ou em pedir coisas a Deus? O que mais desejamos na nossa vida de oração é o Criador ou suas criaturas? Buscamos o Deus vivo e verdadeiro que nos dá a salvação? Ou buscamos meramente um solucionador de problemas? Salomão matou a charada. É preciso ir diretamente ao essencial, ao mais importante. Foi o que Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6. São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quem se empenha em amar cada vez mais a Deus, em pedir somente Deus, nem precisa se preocupar com o resto, pois o universo concorre a seu favor. Por ter preferido pedir um coração sábio, Salomão recebeu não apenas um coração sábio, mas também a paz e a prosperidade para o seu país, toneladas de prata e de ouro para a construção do templo de Jerusalém e muitas outras coisas. Jesus disse aos seus discípulos, João capítulo 15, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Mas nos ensinou, no Pai Nosso, a ir aperfeiçoando, purificando os nossos pedidos, centrando os nossos pedidos todos em Deus e não em nós mesmos. Vosso nome seja santificado, vosso reino venha, vossa vontade seja feita e não a minha, etc. No Evangelho que acabamos de ouvir, Nosso Senhor nos conta mais 4 parábolas sobre o reino dos céus. Nos últimos 2 domingos, nós ouvimos 2 parábolas. A do semeador e a do joio e do trigo. Hoje nós ouvimos mais 4. Na primeira, o reino é como um tesouro que um agricultor
inesperadamente descobre escondido num campo. O agricultor vende tudo que tem para comprar aquele campo e ficar com o tesouro. Na segunda parábola, o reino é como um homem que vive à procura de pérolas preciosas. Um colecionador encantado por pérolas que troca tudo o que tem quando encontra uma de grande valor. Nessas duas parábolas, Jesus fala daqueles que deixaram as paixões, deixaram as carreiras profissionais, deixaram os projetos humanos, por terem encontrado em Deus o sentido da sua vida. É o que São Paulo diz a Filipenses. Essas coisas que eram lucro para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Filipenses capítulo 3. Essa é também a declaração do salmista de hoje. Eu amo os mandamentos que nos deste, Senhor, mais do que o ouro, muito mais do que o ouro fino, o ouro puro. O Salmo 118. Por isso a igreja nos ensina, irmãos, que devemos ler a história dos santos. Como faz bem ler a biografia dos santos e santas, particularmente dos mártires, aqueles que deram a vida por Jesus. Os santos são homens e mulheres que descobriram esse tesouro escondido que é Deus, sua palavra, sua graça, seus sacramentos. É tesouro porque é algo preciosíssimo, pelo qual vale a pena trocar todas as pompas, todas as honras dessa terra. Mas é escondido porque não se percebe de imediato esse grande valor. Só quem faz uma experiência pessoal profunda com esse Deus é que se encanta por ele e quer se entregar mais e mais a ele. Na terceira parábola de hoje, Jesus compara o reino a uma rede que apanha peixes de todo tipo. Veja bem, depois da pesca, na praia, é que os peixes são separados. Esse é o mesmo processo revelado no domingo passado, na parábola do joio e do trigo. Haverá uma distinção entre bons e maus, mas só no fim. Haverá, sim, uma separação, mas só no final. Assim como a rede não pega apenas os peixes bons, o reino de Deus não é anunciado somente aos justos, mas também aos pecadores. E principalmente aos pecadores, diz Jesus, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. O evangelho é pregado a todo tipo de gente, como nós ouvimos na parábola do semeador. Todo tipo de terreno recebe a semente. A igreja deve congregar a todos, indiscriminadamente. Não cabe a nós julgar e fazer agora, nesse mundo, a separação. Devemos deixar isso por conta de Deus. No fim, até lá, o que cabe a nós é lançar a rede, apanhar a maior quantidade possível de almas para Deus. Foi isso que Nosso Senhor disse a Simão, André, Tiago e João: eu farei de vós pescadores de homens. Por fim, na quarta e última parábola de hoje, mais curta, o Senhor diz: todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O reino dos céus é o próprio Cristo. Por isso, tornar-se discípulo do reino significa que seguir Jesus. Jesus é autobasileia, dizem os santos padres. Quer dizer, Jesus é o próprio reino de Deus. Alguém que já conhece as escrituras judaicas, que nós chamamos de Antigo Testamento, e agora adere a Cristo, tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Santo Agostinho, comentando essa passagem, diz: veja que o texto não diz coisas velhas e novas, diz coisas novas e velhas, pois o cristão só vai ao Antigo Testamento depois de passar primeiro pelo Novo Testamento.
porque o Cristo é a chave de leitura de toda a Bíblia. Cristo é o centro da revelação, o centro da história. Esses versículos, irmãos, são, na verdade, uma conclusão dessa série de 6 parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Também nós devemos tirar do nosso tesouro coisas novas e velhas para falar do reino de forma eficaz, de forma convincente. São Mateus está aqui nos convidando a ser criativos, criar outras parábolas, metáforas, imagens figuradas, para alcançar as pessoas do nosso tempo. Em cada época, o Evangelho deve ser pregado com novos métodos, nova linguagem, sem deixar de exercer o mesmo fascínio sobre as almas, e sem perder o mesmo poder que sempre teve de transformar as almas, de configurar as pessoas a Cristo. Irmãos, consideremos esta celebração litúrgica como aquele campo que tem um tesouro escondido. Quem olha superficialmente não percebe nada demais, apenas a repetição monótona de um rito antigo, fora de moda. Para muita gente a missa não passa disso. Mas quem cava nesse campo, quem cava mais fundo, vai descobrir o tesouro que está escondido aqui, no altar. Esse tesouro é o mistério maravilhoso de Deus, que tem dado sentido à vida de tantas pessoas ao longo desses 2 milênios. Você que me ouve agora, deixe-se cativar, deixe-se encantar por esse reino que está aqui escondido, e a sua vida, como a dos apóstolos, vai ganhar um outro rumo.